Saúde os irmãos com a graça e com a paz do Senhor, amém? Amém. Boa noite. Uma bênção estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra, esse ano, novo ano, nova vida só em Cristo, né? Abram suas Bíblias, meus irmãos, no Salmos, capítulo 130. Salmos, capítulo 130. Lá em Patrocínio tinha comida boa, assim. Teve estrogonofe, teve lasanha, teve tudo coisa boa. Teve até um churrasco, a gente se juntou e fez churrasco lá. Mas era puxado também, pastor, era puxado. Era de 7 às 10 que tinha aula lá. Só no sábado e domingo que tinha descanso, assim, da manhã à noite. Mas foi benção, foi muito edificante. Tive aula com alguns pastores conhecidos da IPB, tive aula com o Roberto Brasileiro, que é o presidente da IPB, e foi muito edificante, muito bom, vários ensinamentos sobre missiologia, né? E graças a Deus passei, né, como o reverendo falou, passei para o segundo ano do seminário, de 5, mas já estou no segundo. E é isso, vamos caminhando na graça de Deus. Antes de ler o texto, o livro de Salmos é um dos mais lidos do Antigo Testamento e de toda a Bíblia, né, pelos cristãos. Salmos também é um dos mais citados no Novo Testamento. O livro de Salmos foi formado ao longo de todo o período do Antigo Testamento. Desde Moisés, nós temos Salmos de Moisés, até o período pós-babilônico, do pós-exílio, quando os judeus voltaram do exílio babilônico. Então, desde a formação de Gênesis, nós temos Salmos sendo escritos. Salmos, Lutero chamou os Salmos de a pequena Bíblia, o sumário do Antigo Testamento. Existem diversas categorias literárias para cada salmo. Existem hinos, lamentos, ação de graças, confiança, realeza, sabedoria. Nos salmos, nós encontramos diversas orações para cada situação da vida humana, de alegria à tristeza, de felicidade, de abundância à pobreza, à angústia do coração. Os salmos nós podemos dividir em 5 livros, normalmente, e eles são o primeiro livro do capítulo 1 ao 41, do segundo do 42 ao 72, o terceiro do 73 ao 89, o quarto do 90 ao 106, e o quinto e o último são dos salmos 107 ao 150, fechando assim 150 salmos. O Salmo 130 está localizado dentro dos 15 salmos de romagem. O que seria essa romagem? Era a viagem, a peregrinação que os judeus faziam até o templo de Jerusalém, onde eles adoravam o Senhor, onde eles faziam sacrifícios pelos seus pecados e cantavam e adoravam o Senhor ali. Salmo 130 está localizado e é um desses salmos de peregrinação. Vamos ler os salmos. Salmo 130 está escrito: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temo. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado, Senhor, pela adoração, Pai, que o Senhor permitiu que nós fizéssemos a Ti nesta noite. Pai, em nome de Jesus, receba este culto, Pai, que ele possa subir como ação de graças ao Teu santo trono, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, usa-me como instrumento Teu nessa pregação, Pai. Em nome de Jesus, abre o coração dos meus irmãos que precisam ouvir essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, é isto que eu te peço. Amém e amém. O tema dessa pregação é um lamento das profundezas. Quem aqui já viu um filme no qual ocorre um naufrágio e então as pessoas ficam à deriva no mar e ficam, alguns ficam até desesperados, ou alguns... Sempre tem aqueles que ficam desesperados primeiro, então eles começam a debater e querem afogar o outro, e normalmente esses são os que morrem primeiro, Mas tem aqueles que até conseguem manter a calma por algum tempo, só que se ninguém chegar até lá, se ninguém passar por ali, se eles não conseguirem achar uma maneira de sair do mar, todos eles vão afundar de cansaço e então morrer. Esse salmo que iremos expor trata sobre alguém que está afundando, sobre alguém que está afundando nas profundezas da angústia, da aflição e do pecado. Os primeiros 2 versículos, eu coloquei o tema de a angústia da alma. Vamos ler novamente? Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. O salmista começa declarando que está em profunda angústia. Não sabemos ao certo em que situação ele escreveu este salmo, não sabemos onde ele estava, o que estava ocorrendo com ele exatamente, para ele escrever esse salmo de angústia, de aflição ao Senhor, mas ele escreveu. Por um lado, isso nos ajuda hoje a estendê-lo para cada um de nós, para as nossas dificuldades, nossas aflições, para os nossos próprios pecados hoje. O salmista se sente como se ele estivesse submergindo nas calamidades e aflições à sua volta, como se ele estivesse sendo afogado no mar da aflição, no mar do pecado. Ele está se sentindo assim, ele fala das profundezas, como se ele já estivesse afogado, olhando para cima e só vendo água. Das profundezas eu clamo a Ti, Senhor. E, normalmente, quando ocorre problemas em nossas vidas, quando a coisa começa a não sair como imaginamos ou planejamos, a última coisa que pensamos é orar. A última coisa que pensamos é dobrar os nossos joelhos e então orar. Normalmente nós gastamos todas as possibilidades que nós temos e fazemos com as nossas próprias forças. Nós tentamos por todas as portas, nós tentamos achar as portas e nós não dobramos os joelhos para orar. E também quando, do outro jeito, do outro lado da moeda, quando está tudo bem, quando está tudo calmo, quando está tudo em paz, nós não somos incitados a orar porque eu não preciso de nada. Já que está tudo bem, então para que eu vou orar? Eu não preciso de nada, Deus é como se Ele fosse aquele gênio da lâmpada. Isso na realidade não está certo. Não deveria ser desta maneira. Mas o estado que muitos de nós nos encontramos hoje é assim. Nós só oramos ao Senhor quando um dos nossos irmãos gosta de falar aqui, a chapa começa a esquentar. Quando a chapa começa a esquentar, aí nós recorremos à oração. Quando a chapa começa a esquentar, quando você já esgotou todas as suas possibilidades humanas, das suas próprias forças, aí então você dobra o joelho, já que você fez tudo o que você podia, agora está aqui, Senhor, já fiz tudo o que eu podia. Não, na realidade, o que você primeiro deveria ter feito era dobrar o joelho. E Deus, em sua infinita sabedoria, soberania, misericórdia e graça, muitas das vezes utiliza desses momentos que nós enfrentamos em nossas vidas, de trevas, de angústias, no qual nós encontramos e nós não temos saída, para que assim nos acheguemos até Ele. O nosso Deus é soberano e esta é uma das maiores afirmações das doutrinas
presbiterianas, nosso Deus é soberano. Ele usa essas situações a seu favor, e ele percebe que você só se achega a Ele quando a chapa começa a esquentar, então a chapa vai começar a esquentar toda hora para você aprender que você deve dobrar os joelhos e orar. Deus anseia para que nós ansiamos para a oração. Nós devemos ansiar o contato com Deus através da oração. Deus não precisa da sua oração, mas Ele quer intimidade contigo. Ele quer te abençoar, como o reverendo Washington falou, mas a maior bênção que nós podemos ter nesta terra não são bênçãos materiais, família, casa, dinheiro, poder. Não, a maior bênção que nós podemos ter nesta terra é Cristo Jesus. É a intimidade com Deus, é a paz que transcende todo entendimento, que mesmo em meio às dificuldades que vivemos, mesmo em meio a este século, mesmo em meio a esse ano que nós olhamos para frente, nós vemos as eleições chegando, nós vemos dificuldades econômicas, políticas, dificuldades sanitárias como o Covid e outras infinitas coisas. Mesmo em meio a essas dificuldades que estamos vivendo, nossa base é o Senhor. É o Senhor dos Exércitos, é o Cristo Jesus. E isso nos dá paz. Charles Spurgeon, no seu livro Tesouros de Davi, comentando este próprio salmo, ele diz: pouco importará onde estivermos, desde que possamos orar. Mas a oração nunca é mais real e aceitável do que quando emerge dos piores lugares. Os lugares profundos geram profunda devoção. As profundezas da sinceridade são despertadas pelas profundezas da tribulação. Os diamantes brilham mais em meio às trevas. A oração nas profundezas dá a Deus glória em lugares eternos. Quando nós estamos em aflição, quando nós dobramos o nosso joelho e clamamos, querendo entrar na presença de Deus, clamando a sua intimidade, clamando a sua graça, clamando: Senhor, das profundezas eu estou clamando a Ti, Senhor, ouve a minha oração, Senhor, escuta a minha voz, escuta o meu clamor. Quando o seu coração realmente anseia por essa intimidade, aí você começa a orar de uma maneira que Deus ouve. Porque se não tivesse assim, você ia orar pedindo. Não, o que você mais anseia nesses momentos é que o Senhor te dê a sua graça, que Ele te console, que Ele esteja com você, mesmo em meio às dificuldades. Os diamantes brilham mais em meio às trevas. O salmista clama a Deus que Ele escute a sua oração, que Ele se atende às profundas súplicas que Ele faz. Ele não está à procura de homens, Ele não está à procura de homens, cavalos e forças humanas. Porém, como está escrito em outro salmo, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, do Deus que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem de qualquer outro lugar, a não ser do Senhor dos Exércitos. É isso que o salmista está declarando nesses dois primeiros versos. O verso 3 e 4... está escrito assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. A tradução na Bíblia King James, desse verso, o verso 3, está escrito assim: se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Neste verso, está claro que o salmista não está simplesmente em meio a dificuldades externas, não, ele está submerso no pecado. Ele está com a consciência e a sensação de pecado. E isso traz angústia ao seu coração. Isso traz desejo de estar na presença de Deus e desejo que Ele o limpe dessa sujeira, dessa sujeira do pecado. Esta oração não é apenas uma súplica, mas também uma confissão. Uma confissão de alguém que se sente esmagado pelo jugo do pecado. Até mesmo o homem, que aos nossos olhos humanos parece o mais santo, o mais bambambam, como podemos dizer, ele deve se humilhar diante de Deus.
Ele deve reconhecer que se Deus lidasse conosco através das exigências da sua lei, da santidade que Ele tem, e então Ele nos convocasse ao seu santo tribunal, ninguém poderia ficar de pé e ser declarado justo. Ninguém. Imagine-se agora diante de um Deus que tudo vê, que tudo sonda, que tudo conhece. Ele conhece os pecados mais ocultos do seu coração, os pecados que você mesmo sente vergonha de você mesmo. Ele sabe de todos os seus pensamentos. Ele te conhece melhor do que você mesmo, pois Ele te formou, como está escrito no capítulo 139. Ele te formou no ventre da sua mãe, Ele te teceu nas profundezas da terra, Ele formou os seus ossos, a sua carne, os seus órgãos. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Agora imagine-se, diante desse tribunal, imagine que Deus é a própria santidade. Deus é a própria bondade. Deus é a própria justiça. Imagine, Ele consegue te declarar justo? Será que esse Deus, quando você comparecer diante do seu tribunal e você então apresentar as suas obras, as suas bondades, os seus feitos, será que Ele vai te declarar justo? Ele conhece tudo que você já fez. Desde o dia que você saiu do ventre da sua mãe, Ele te conhece. Antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre, todos os seus dias já estavam escritos e determinados, cada um deles. Quem é o homem que pode declarar-se justo diante de Deus? Como está escrito aí, quem, Senhor, subsistirá? Ninguém. Ninguém. Mas o interessante é que não acaba aí. A Bíblia não acaba aí. Graças a Deus por isso. Porque assim como o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, se vocês acompanharem comigo, Romanos capítulo 7, no qual o apóstolo, lá para o final, ele começa, a partir do verso 24, eu vou ler, ele começa a declarar a vida de alguém que não conhece a Cristo, de alguém que não tem o Espírito Santo de Deus. Ele declara a partir do verso 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E Paulo agora ele não se contém e ele dá uma pista do que ele já vai falar no próximo capítulo. Ele fala assim, vou repetir agora, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De que maneira eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E agora no capítulo 8, como ele já havia adiantado no outro verso, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que for impossível na lei, do que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus, porque como está escrito no verso 4 do Salmo 130, contigo, porém, Senhor, está o perdão para que te temam. Graças a Deus por essa palavra, porém. Graças a Deus por essa conjunção adversativa, porém contigo, meu Deus, está o perdão. Porém contigo, Senhor, você enviou seu próprio Filho por mim. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o Senhor dos exércitos, bendito seja o Senhor, o Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Bendito o nosso Deus, bendito o único Deus, bendito o Senhor dos exércitos. E o perdão nos leva ao temor verdadeiro, está escrito aí, contigo, porém, está o perdão. Para quê? Para que te temam. O perdão nos leva ao temor. Aquele que sabe o tamanho da sua dívida que foi paga,
Teme graciosamente ao Senhor. Se submete ao Senhor, porque entende que Ele te declarou justo em Cristo Jesus, pois agora nenhuma condenação há, porque Deus condenou na carne o pecado. Graças a Deus por Cristo Jesus. Nos versos 5 e 6, nós temos a esperança. Está escrito assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. O salmista declara que ele espera no Senhor, e essa espera não é algo formal, não é algo banal. A sua alma o espera. Observe quantas vezes ele fala espera, eu aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda. O salmista ora e espera. Assim como Abacuque, no capítulo 2, ele não se contenta simplesmente em orar e ir embora. Ele ora, então ele se põe na torre de vigia, ou seja, espera para ver o que Deus responderá, qual será a resposta que ele terá. Sabe, muitas das vezes nós temos orado para o vento. Nós temos orado, como assim para o vento? Nós temos orado e saído embora como se Deus não fosse responder a nossa oração. Nós não esperamos receber resposta das nossas próprias orações. Nós oramos, tá bom, eu orei, vou embora, tá certo. Não, eu estou orando para o Deus dos deuses, eu estou orando para o Rei dos reis, eu estou orando para o Senhor dos senhores, eu estou orando para o único Deus vivo. Ele pode responder a sua oração, na verdade ele responde a sua oração, mas você nem espera que ele responda. Você vive, você vem à igreja, você adora, você ouve a palavra de Deus, mas você vive como se ele não existisse. Eu sei que muitas das vezes o próprio silêncio é uma resposta de Deus. Nós oramos, então Deus se silencia, e esta é uma resposta de Deus muitas das vezes às nossas orações. Mas eu estou aqui falando sobre as nossas orações vãs de fim de noite. Estamos orando porque temos prazer de orar ou porque temos que orar? Há quanto tempo você não consegue orar por prazer? Aliás, você já entrou na presença de Deus e se deleitou em oração, orando a Deus? Simplesmente pelo prazer de estar orando, simplesmente pelo prazer de estar em contato com Deus? Você já teve essa experiência? Há quanto tempo? O maior perigo que nós temos como igreja, e principalmente eu como seminarista, presbíteros e pastores, é se acostumar com o sagrado, é se acostumar com a rotina, vira rotina. Você ora porque você tem que pregar, você ora porque você tem que preparar uma mensagem, você ora porque pediram para você orar. Você vem à igreja porque você já veio na semana passada, então você continua vindo, virou uma rotina. Você se acostumou com o sagrado. Você não ora mais para ter intimidade com Deus, seu coração não se derrama diante da presença de Deus com o coração. Você ora porque você tem que orar. Você lê a Bíblia porque você tem que ler a Bíblia. Ou então você nem lê e você nem ora. Não se acostume com o sagrado. Outro ponto importante que nós temos aqui, no verso 5, está escrito assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. O salmista não espera em outra qualquer coisa, ele espera na palavra de Deus. Ele tem confiança na palavra, porque ele entende que a palavra veio do próprio Deus para ele. Ou seja, Deus não pode mentir. Aliás, ele nunca mente. Isso está escrito, eu creio, porque veio do próprio Deus para mim. Não importa o que eu acho, não importa as minhas opiniões ou filosofias que eu recebi de toda a minha sociedade, cultura, de toda a educação que eu tive, não importa. Eu creio porque está escrito, eu creio porque veio de Deus, eu creio porque o Espírito Santo me faz ter a certeza que esta palavra é verdadeira e veio do próprio Deus. Eu creio nas suas promessas porque veio do próprio Deus. Eu espero na sua palavra, Deus. Eu espero nela.
Eu confio nela, mesmo que demore 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, eu espero nela, porque eu entendo que Jesus Cristo voltará para julgar essa terra. Não importa quanto tempo demore, eu não sei se ele vai vir daqui a 100 anos, daqui a 50, daqui a 1 ano, em 2023, ou então nem esse ano vai acabar, não sei. Mas eu entendo que Jesus Cristo voltará em glória, e então a sua igreja estará unida com ele pelos séculos dos séculos, porque está escrito. E ele julgará cada uma das suas ações, ele julgará cada um dos seus pensamentos. Onde está o seu coração? Onde está a sua mente? Onde está a sua alma? A sua alma espera pelo Senhor, a sua alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Na Bíblia está escrito, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Mateus 6:21. Onde é que está o seu coração? O seu coração se deleita no Senhor. O seu tesouro é o Senhor. O seu tesouro, tudo você pode perder, tudo que você tem, assim como Jó. Esse ano pode ser o pior ano da sua vida. Você pode perder tudo, mas você tem o Senhor. Você tem aquele que você não pode perder de maneira nenhuma. Você tem intimidade com o Senhor. Você tem estado com Ele em oração dia e noite. Porque assim como o Salmo 1 diz, eu medito na tua lei de dia e de noite. Josué recebeu essa palavra lá em Josué capítulo 1. Não se desvie dessa palavra, medita nela antes dia e noite. Você tem meditado na palavra dia e noite. Você tem estado com o Senhor dia e noite. Você anseia chegar pelo final do dia, então se dobrar de joelhos antes de dormir e orar ao Senhor. Você acorda ou então você pega o seu celular e já vai embora, levanta, arruma a cama e já começa a rotina. Ou você se deleita no Senhor, você espera pelo Senhor, você espera pela sua palavra, você aguarda. Como você tem vivido, meu irmão? Como você tem orado? Você tem orado confiante que você está conversando com Deus? Você tem orado confiante, sabendo que Ele escuta as suas orações? Porque Deus escuta. Mesmo que você não fale, mesmo que você ore em seu íntimo, em seu coração, Deus escuta. Ele está aí. E Ele estende o seu braço misericordioso de Jesus Cristo para que você se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros e creia nele pela fé. Então tenha intimidade com Ele, então se deleite nele. Então mesmo que você venha perder tudo, mesmo que a sua casa venha abalar, mesmo que a chuva venha cair e os ventos venham soprar, você se deleita, você tem paz. Você tem paz que transcende a racionalidade. Os ímpios não conseguem entender por que esse cara, por que ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo e ainda tem paz. Ele perdeu casa, ele perdeu família, ele perdeu emprego, ele está endividado, mas ele tem paz. Como é que ele tem paz? Eu não conseguiria viver dessa maneira. É porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. É porque Deus habita em mim e habita em você. Nós somos a igreja do Senhor. Porque eu medito nessa palavra dia e noite, porque eu creio nesta palavra, porque eu tenho intimidade com Deus. O maior problema do homem não é o físico, não é o material, mas é espiritual, é da alma. É a falta de comunhão com o seu Criador. Nós fomos criados por um motivo, e esse motivo era adorar a Deus, era glorificar ao Senhor. Então o pecado entra e causa separação entre mim e Deus. E agora eu não posso mais adorar ao Senhor. Agora é o pecado que habita em mim, ele faz separação entre mim e Deus. Contudo, Cristo veio para me resgatar do pecado, para me resgatar das garras de Satanás, mas eu ainda continuo vivendo como se estivesse no pecado. Está escrito, como nós lemos, Romanos 8, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você tem essa certeza? Você pode sair daqui nesta noite e falar, eu tenho a certeza que eu estou fundamentado na rocha, eu tenho certeza que eu estou fundamentado em Cristo Jesus.
O maior problema do homem é o pecado que habita em seu coração. Pode entrar político, pode entrar qualquer um nesse governo, pode ocorrer desastres naturais, mas o pecado, pode ocorrer crimes, pode ocorrer qualquer coisa. O pecado não está na ação, simplesmente. Errei tudo. O problema está no pecado do coração do homem. O problema não está na ação, simplesmente. Um crime deve ser sim punido. Alguém que fez algo errado deve ser sim punido. Mas o problema central do homem é o pecado que habita nele. É daí que procedem todos os males. É aí que procede que o nosso mundo está todo errado. As filosofias desse mundo estão todas erradas. Porque não creem na palavra, porque não têm o Cristo vivo, o Verbo de Deus. O salmista, no verso 6, escreve: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Esses guardas, eles ansiavam na sua vigília que amanhã, que o sol subisse, então eles poderiam ir para casa tranquilos, porque o seu trabalho havia sido feito. Porque eles estavam em paz, eles teriam descanso. O salmista anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã. Ele anela por Deus. Ele tem fome e sede de Deus, como está escrito lá em Salmos 42, verso 1 e 2. Como a corça suspira pelas águas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você consegue fazer essa afirmação, meu irmão? A sua alma tem sede de Deus? Você tem sede de Cristo? Você tem sede de estar na casa de Deus e ouvir a palavra, de adorar ao Senhor em comunhão? Ou tanto faz? Você tem sede de estar na presença de Deus de manhã, de tarde, de noite, ou então, quando você puder? O salmista tem sede e fome de Deus. Ele anela por Deus. Versos 7 e 8, a convocação. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Agora, depois da oração, depois do clamor pelo perdão a Deus, de anelar pela presença, de estar na presença de Deus, então agora o salmista ele declara a Israel, ao seu povo, aos de fora: Israel, espere no Senhor. O autor, ele exorta Israel, assim como ele, que eles esperem no Senhor. Ele dá os motivos do porquê esperar em Deus. O primeiro motivo é por causa da sua misericórdia. Espere Israel no Senhor. Por quê? Pois no Senhor há misericórdia. Nós podemos e temos a certeza da esperança do nosso Deus, porque Deus tem a sua infinita misericórdia, que nos foi manifestada em Cristo Jesus. A misericórdia de Deus é manifestada completamente em Cristo, no Verbo de Deus. Porque Jesus, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo que ele deveria reter a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança aos seres humanos. E reconhecido a figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como está em Filipenses 2, do 6 ao 8. Vocês conseguem ao menos imaginar isso? O próprio Deus, o próprio Deus, ele, por amor, ele se fez homem, em nossa semelhança, e morreu na cruz. O próprio Deus se deu em resgate por sua vida. O próprio Deus se humilhou a tal ponto de nascer de uma mulher e aprender a andar, aprender a falar. O próprio Deus, este é um dos maiores mistérios da teologia cristã, como Deus se fez homem. E eu não tenho a resposta. Eu só tenho que a palavra diz que Ele se fez homem, e eu creio. Lá em João, capítulo 1, está escrito assim:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo nós sabemos quem é Cristo Jesus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Verso 9. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Eita! Cristo se fez carne. O Verbo de Deus, o Logos de Deus, se fez carne por mim e por você. Nisto, a misericórdia de Deus é manifestada. Nisto, a redenção, a copiosa redenção foi manifestada na vida e obra de Cristo Jesus. Por amor. Quem redime Israel é o Senhor. Não há outro que redime Israel. Não há outro Deus, a não ser o nosso Deus que possa nos redimir. Não há outro Salvador, não há outro Redentor. O apóstolo Pedro, confrontado pelo Sinédrio, quando ele exerceu uma cura sobre um homem coxo, no nome do Senhor Jesus no templo, disse, cheio do Espírito Santo, Atos 4:11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A iniquidade do homem é o seu pior problema. O pecado é o pior problema da raça humana. É a raiz de todos os males, como eu disse, das guerras, das doenças, perversões e males sem fim. Só que para o pecado, meu irmão, tem resposta. Esta resposta é Cristo Jesus. Cristo nos redime de todas as nossas iniquidades. O seu sangue nos deixa alvo mais que a neve, mais brancos do que a lã, mais puros do que podemos imaginar. Para o pecado, a resposta, e essa resposta é Cristo Jesus, o Senhor. Eu não sei, algumas aplicações, eu não sei o que você possa estar passando. Eu não sei, eu não tenho ideia disso. Eu não tenho ideia dos pecados que às vezes os tentam. Mas eu tenho uma certeza que a resposta é Cristo Jesus. A resposta, meu irmão, é você dobrar o seu joelho e orar. A resposta, meu irmão, é você ler a palavra e meditar nela dia e noite. Esta é a resposta. Se arrependa, confesse os seus pecados, creia em Cristo. Nós temos um advogado junto ao Pai e Deus é fiel e justo para nos justificar em Cristo Jesus. E isso unicamente pela fé em Cristo. Não deixe de orar. Não cesse de orar. O diabo irá nos tentar, as coisas à nossa volta irão nos tentar todos os dias. A oração é uma luta diária, é como um exercício, como o reverendo Washington gosta de falar, é como um exercício. Você não faz todo o exercício da sua vida em um dia, não, você faz todos os dias. Você não come tudo que você poderia comer todo um dia. Você come separadamente. A oração é a mesma coisa, é a mesma ideia. Você ora todos os dias, em todos os momentos que você conseguir. Então você começa a criar intimidade com Deus. Então isso começa a fazer falta na sua vida. Então, como salmista, você vai anelar pela presença de Deus. Medite na palavra, espere na palavra, creia somente
na palavra, não no que as pessoas dizem, não no que a gente lê por fora. A palavra é a verdade. E assim, concluindo a ilustração lá do início, o homem é como alguém que morreu à deriva no mar pelo pecado. Ele já afundou. Mas Cristo é um mergulhador que nos busca das profundezas do mar e nos traz de volta à vida. Creia nele e finalmente você vai poder dizer que vive de verdade. Amém? Queria passar a palavra para o reverendo Washington, que estará conduzindo o sacramento. Amém?